Olá, muito boa noite. Vamos a mais um Frente a Frente, ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Alexandre Ferreira dos Santos, da Paróquia de São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Participe com a gente, você é nosso convidado, mande a sua pergunta. Basta apontar sua câmera para o QR Code que está aparecendo na tela. Seja muito bem-vindo, Padre Alexandre. Muito obrigado, Ana. Quero também manifestar gratidão para a oportunidade de estar aqui, partilhar daquilo que a gente vive, no dia a dia. O senhor é um padre liturgista, explica para a gente o que é a liturgia, a importância e o papel dela na igreja. Exatamente, Ana. Eu fui estudar em São Paulo, as ciências litúrgicas, em 2015, 2016, e antes mesmo de me formar em liturgia, eu sempre lidei muito bem com essa área, E desde quando fui ordenado diácono e depois padre também, aqui em São José do Rio Preto, eu já trabalhei e trabalho até hoje como mestre de celebrações e cerimoniário episcopal, hoje de Dom Vilar, e leciono também liturgia no seminário. A liturgia é a alma da igreja, a gente pode dizer assim que sem liturgia nós não temos a espiritualidade, e ela é a espiritualidade oficial da igreja, portanto, de cada um de nós. Então, a liturgia ela é muito importante, tanto para a nossa vivência cotidiana da palavra de Deus, quanto também em aplicar na prática aquilo que nós cremos, que é a liturgia. O que celebramos é o que nós cremos também. Como nós leigos podemos vivenciar e saborear essa liturgia que o senhor falou que é a essência da igreja? A liturgia, ela acontece na oficialidade das celebrações de todos os sacramentos da igreja. Os sacramentos servem para nos santificar. Portanto, sejam leigos, vocês leigos, nós clérigos, todos nós nos santificamos pela liturgia. Portanto, saborear a liturgia significa mergulhar no mistério, da celebração de todos os sacramentos, especialmente a celebração eucarística, Porque a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Então, por meio dela, todos nós podemos experimentar um pedaço do céu, Como que Cristo atua, Padre, na celebração, na liturgia? Na verdade, não há liturgia sem Cristo, E, na verdade, a Santíssima Trindade toda atua na liturgia, Mas, assim, a eucologia da oração litúrgica, ou a oficialidade da oração litúrgica, é sempre ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. É importante a gente prestar atenção nessas preposições, Ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Então, é tudo pelo Cristo, que nós celebramos, que nós vivemos, que nós, inclusive, nos tornamos igreja, pelo Cristo, ao Pai, pelo Cristo, no Espírito Santo. A liturgia prevê diferentes tipos de cores, Padre, para cada tempo? Explica para a gente. Muitas vezes a gente vê que o Padre está com uma veste, depois outra cor. Explica para nós leigos que estamos aqui acompanhando frente a frente. Olha, Ana, na verdade, nós temos 4 cores oficiais, para a liturgia na igreja, mas essas cores, elas são convencionais, Nós temos o verde, que é para a maioria do tempo, que a gente chama de tempo comum, dentro da igreja, que é o tempo da esperança, daí a cor verde para nós. Nós temos o branco, que é a veste de festa, a cor de festa que nós temos para as festas e solenidades na liturgia. O branco ele pode ser substituído pelo dourado ou pelo prateado. Então, em todas as grandes solenidades da igreja, nós podemos usar, na maioria das vezes, o branco, quando não se refere ao Espírito Santo, que aí nós entramos com o vermelho. Então, o vermelho é para as festas e solenidades referentes ao Espírito Santo e também aos santos mártires da igreja, e na Sexta-feira Santa, da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Domingo de Ramos também, que é o início da Semana Santa, que é a Semana Maior. E nós temos também o roxo, que nós utilizamos tanto na Quaresma, que nos prepara para a Páscoa, quanto no Advento, que nos prepara para o Natal.
O roxo já é uma cor de introspecção. No caso da quaresma é de penitência, né? No caso do advento é um tempo de espera, né? Então é uma alegria mais contida, uma espiritualidade mais voltada para o silêncio e olhar para dentro de nós mesmos, né? Então de penitência e de conversão, né? Penitência na quaresma e conversão no tempo do advento, né? Então basicamente são essas 4 cores que fazem parte oficialmente da liturgia para nós aqui no Brasil, né? Na Espanha nós temos também o azul, que ultimamente, né, os padres e bispos estão usando para as festas marianas, né? Muito embora oficialmente seja branco, mas na Espanha se tem a autorização para se utilizar o azul também, né? Para nós ainda não é oficial, mas já estão usando aqui no Brasil, né? O azul tem algum significado a escolha do azul, padre? Então, na verdade, hoje no Brasil estão usando devido talvez ao que dizem que é a cor do manto da Virgem Maria, né? Que seria o azul referente à Mãe de Deus, né? Para a Espanha existe a liturgia hispânica, né? Existe toda uma história que fundamenta a cor do azul. Mas para nós aqui acabou sendo a cor do manto azul anil, né, da Virgem Maria. Por isso que os bispos e padres, alguns deles, acabam se utilizando aqui, né? Eu vou chamar a jornalista Luciana Martins, que participa do Frente a Frente conosco e traz as informações do pessoal de casa que está mandando a sua pergunta para o nosso programa. Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Alexandre. Boa noite a todos que estão acompanhando o Frente a Frente nesta sexta-feira. Tem uma pergunta do César Luiz, de Curitiba. Gostaria que o Padre Alexandre falasse um pouco sobre o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que neste ano de 2025 completa 500 anos de história. Olha, exatamente. Ainda mais que é o padroeiro da minha paróquia, né? O Cântico das Criaturas é um louvor a Deus por tudo aquilo que Ele criou, né? A nosso favor. E nos confia para que pudéssemos, assim, cuidar, né? Nós somos beneficiados pelas criaturas de Deus e, ao mesmo tempo, somos como que cuidadores dessas criaturas, né? Para este ano 2025, a campanha da Fraternidade vai falar justamente sobre essa questão, enfatizando a ecologia, e é também um dos tripés sustentadores do jubileu do Ano Santo de 2025, o Jubileu da Esperança, né? Que é também para cuidar da nossa casa comum. Então, São Francisco de Assis, que é considerado como o Cristo do segundo milênio, ele tem esse grande papel, né? Desse cântico de louvor a Deus pelas criaturas que nós temos a nosso favor, né? E nós somos cuidadores deles, né? Então, cuidar da casa comum é cuidar da nossa própria vida, da nossa saúde, cuidar de onde nós estamos inseridos, que é o planeta Terra, né? Agradeço, então, a pergunta e a participação. Ainda falta um despertar para cuidar desse planeta comum, dessa casa, dessa terra? O senhor ainda acha que falta uma conscientização nossa? Com certeza, né? Nós vemos o quanto é emergente e urgente, né, esse cuidado com a casa comum. O Papa Francisco tem falado muito sobre essa questão, né? A ecologia de Francisco nos fala sobre essa questão, baseado mesmo naquilo que São Francisco de Assis sempre pregou, né? Por ser o patrono dos animais, protetor dos animais, e também o santo da ecologia, né? Nós precisamos cuidar melhor do nosso planeta, porque aos poucos a gente vai percebendo que o que é essencial para a vida nós temos perdido, não é? Haja visto aí os sinais dos tempos, né? Olha o que está acontecendo aí no Brasil especialmente, mas no mundo todo, né? Lugares com enchentes, outros com secas extremas, né? E doenças pegando aparecendo. fogo. Exatamente, outros pegando fogo. Como aconteceu não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que há uma crise global, né, com relação a isso. Se não houver políticas públicas para isso, né, em favor do cuidado da vida, da casa comum, se a consciência não partir, né, individualmente de cada um de nós, infelizmente nós vamos destruir o nosso lar, né, que é presente de Deus. Vou chamar a Luciana novamente para o nosso programa, que temos perguntas de São Paulo. Luciana. Isso mesmo, Ana, da Cristiane. Ela pergunta, Padre Alexandre, qual é o significado teológico e litúrgico do ato de incensar o altar e os fiéis durante a Santa Missa?
Olá, Cristiane. A sua pergunta é bastante pertinente, né? É também uma dúvida de muitos outros leigos, né? Eles fazem essa pergunta. O incenso, ele é utilizado milenarmente na liturgia, porque a nossa liturgia cristã, ela é uma herança da liturgia judaica, né? E desde o Primeiro Testamento a gente vê o uso do incenso e ele tem um forte símbolo, um significado dentro da teologia litúrgica, né? Então o incenso é uma fumaça que a gente coloca a partir de pedras. Existem vários cheiros, né, odores do incenso. Primeiro é para perfumar o local, para dizer que tudo na liturgia tem um odor de Cristo, né, que é um odor de salvação, um odor de purificação, mas sobretudo ele tem o significado de subir aos céus junto das nossas preces, né? Então, conforme a gente incensa o altar, ou o sacerdote, presidente da celebração, é incensado, os demais ministros ordenados são incensados, a assembleia litúrgica, que é formada pelos leigos ali, né, nos bancos também é incensada. Tudo isso significa recolher, né, os nossos pedidos, as nossas orações, que sobem até a presença de Deus, né? Além do que também todos nós somos envolvidos, sacralizados, né, sacramentados, santificados por aquela fumaça que é abençoada pelo presidente da celebração, que age na pessoa de Jesus Cristo, né? Qual que é o significado dos gestos litúrgicos, padre? Bom, a liturgia ela é formada de gestos, Ana, dentre outras questões, né? Então, o gesto fala, não somente aquilo que nós proclamamos e falamos pela boca, mas o olhar, o jeito de sentar, né? O jeito de abrir as mãos, fechar as mãos, né? Então, o gesto é uma linguagem, é uma forma de comunicação dentro da liturgia, né? Essa comunicação ela é tanto vertical quanto horizontal. Ela é vertical quando nós nos comunicamos com Deus e antes de nós nos comunicarmos com Deus, Deus se auto-revela a nós. Então, ele se comunica conosco, né? Por meio dos gestos e dos símbolos que existem dentro da liturgia, né? São vários, né? E depois, horizontalmente, quando nós nos comunicamos com os nossos irmãos e irmãs, né? Na liturgia, nas celebrações litúrgicas, nós temos essa oportunidade também. E é por meio de gestos, né? Os gestos, eles dizem muito para nós, né? Padre, a gente tem que se preparar interiormente, estar com o coração aberto quando nós vamos a uma celebração para conseguir respeitar e fazer esses gestos litúrgicos, mas também para conseguir entender a palavra? Com certeza. Nós vivemos num mundo muito ativista, né, Ana? E, assim, hoje é muito chique você chegar numa pessoa, cumprimentá-la e perguntá-la como é que ela está. E aí a pessoa responder assim, está tudo bem, mas na correria de sempre, né? E, na verdade, isso não é positivo, né? Porque o nível de estresse ao que nós chegamos acaba prejudicando a nossa saúde, tanto mental quanto física e até mesmo espiritual, né? Então, se você se entrega aí no ativismo, na correria do dia a dia, e não se prepara para um momento de oração, especialmente para a Santa Missa ou para qualquer tipo de liturgia, seja até a liturgia das horas, né? Que não é celebrada apenas por nós clérigos ou pelos religiosos e religiosas, mas também vocês, leigos e leigas, são chamados a recitar a liturgia das horas pela salmodia, né? Então, se a gente não se preparar, né, ter uma prévia para trabalhar o silêncio, que não é simplesmente um calar-se, né, mas o silêncio é um elemento litúrgico, um elemento orativo, a gente chama de silêncio orante, né, para se comunicar, entrar em sintonia com Deus. A gente fica agitado na missa, não presta atenção, né? Até no nível pedagógico hoje, psicológico, a gente vê tantas pessoas que têm descoberto aí que tem TDAH, né? Déficit de atenção, hiperatividade, quer dizer, mais do que nunca, a gente tem essa necessidade de se preparar para poder se interiorizar, né? E celebrar bem a missa, não é apenas ser um espectador, né? Mas celebrá-la, todo mundo é celebrante, né? O padre ou o bispo é o presidente, mas todos que estão ali na igreja,
no caso da missa, mas de qualquer outro sacramento, e até sacramental, né? Todos nós somos celebrantes, né? Então, para a gente tirar um bom proveito, né, de uma missa ou de qualquer celebração litúrgica, é preciso a gente se preparar antes. Tem a liturgia diária, todos os dias nós temos primeira leitura, salmo responsorial. No caso de domingo ou solenidade tem a segunda leitura. Quando é ferial, não tem a segunda leitura, vai direto para o Evangelho, né? Mas mesmo assim, se a gente se prepara, né? Olhando, hoje é tão fácil, né? Nós olharmos no Google lá, coloca a liturgia diária, se prepara, né? Sabendo quais são as leituras através das quais Deus se comunica conosco pela liturgia da palavra, já é um bom começo, né? Para a gente se interiorizar dentro da celebração eucarística, por exemplo, né? Vou chamar a Luciana, que temos perguntas. Isso mesmo, é do Marcelo, do Morumbi, em São Paulo. Padre, qual o diferencial da Igreja Católica em comparação com as evangélicas na qualidade da formação dos sacerdotes? Olha, Marcelo, é uma pergunta interessante, intrigante também, né? Mas eu diria que, primeiro que as igrejas neopentecostais, elas não têm liturgia, tá bom? Elas não seguem uma liturgia como nós temos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, não somos apenas nós que temos liturgia, né? As igrejas mais tradicionais, elas também têm liturgia, certo? Mesmo algumas delas que não estão em comunhão com a Igreja Católica, elas têm liturgia, né? Igreja Metodista, Ortodoxa e etc., certo? Geralmente, entre as igrejas mais tradicionais, a nossa formação é muito parecida, né? Nós chamamos de rácio, que é o documento que a Santa Sé expediu. Nós temos também o que regulamenta a formação sacerdotal no Brasil pela CNBB, né? Sempre em comunhão com a Santa Sé. Então, assim, existe, né, uma exigência na nossa formação que é muito séria, que é o período do seminário, que a gente chama, né? Hoje são 9 anos de formação para se ter um padre, né? Para você ver o quanto nós temos de desafio. Primordialmente, na dimensão intelectual, nós estudamos primeiro filosofia e depois teologia. A liturgia é uma dos componentes curriculares que fazem parte do corpo da teologia, certo? A teologia litúrgica, né? Mas antes de estudarmos teologia, nós estudamos filosofia também. Depois de padre, estudei pedagogia, nunca mais parei de estudar, né? Fiz vários cursos de especialização, até mestrado, né, no caso. Mas, assim, eu não falaria sobre qualidade de formação porque eu não conheço todas as formações dos pastores de todas as igrejas, né? E nós sabemos que é uma das exigências do mundo contemporâneo, né? Que a pessoa tem uma boa formação para poder falar, não é simplesmente pela inspiração do Espírito Santo. Isso é o primordial, o essencial. O Espírito Santo está em nós, né? Ele fala através de nós. Mas a gente precisa também se preparar. E aí tem a dimensão intelectual, né? Existem igrejas que têm uma formação com grande qualidade. Eu posso garantir, dizer para você que a Igreja Católica tem. Nós temos centros de estudos muito sérios, como as PUCs, por exemplo, né, no Brasil, que são as Pontifícias Universidades Católicas, né, e os institutos filosóficos e teológicos espalhados aí pelas dioceses e arquidioceses, mas pode ser que tenha por aí alguma igreja que não tenha tanta seriedade assim, né? Infelizmente. Obrigado, Padre Alexandre. Eu convido você a ficar aí, não saia daí, mande a sua pergunta para o padre. Quer saber sobre liturgia, igreja, homilia, jubileu? Mande a sua pergunta que o Padre Alexandre vai ter o maior prazer de responder. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. E voltamos ao vivo, ao Frente a Frente, nesta sexta-feira, que recebe o Padre Alexandre, da Diocese de São José do Rio Preto. Padre, como podemos vivenciar o jubileu de esperança proposto pelo Papa Francisco? Pois é, Ana, nós estamos num jubileu ordinário, né? Em 2015 tivemos um extraordinário que foi o Jubileu da Misericórdia, né? O Papa frisou bastante naquela época dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o rosto misericordioso do Pai, né? Com a imagem de Jesus misericordioso. E agora, o Jubileu da Esperança, né?
cujo lema é Peregrinos de Esperança, se nós traduzirmos mesmo ao pé da letra, né? O Papa, ele convocou esse jubileu baseado justamente as necessidades atuais que o mundo apresenta para nós, né? Ele fundamenta biblicamente em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, dizendo que a esperança não nos desaponta, né? A esperança não nos engana, né? A esperança, ela sempre nos dá um norte, esse fundamento para a nossa fé, né? Além do que a esperança também é uma virtude teologal, né? Portanto, é uma das 3 principais virtudes que a Sagrada Escritura traz para nós, principalmente dentro da teologia paulina, né? Permanecem, portanto, essas 3 virtudes, né? Fé, esperança e a caridade. A maior é a caridade. Mas vejam, uma está entrelaçada à outra, né? Eu posso perder a fé, mas se eu tenho esperança de recobrá-la. Eu posso perder o amor, mas se ainda assim eu tiver esperança, tenho esperança de recobrá-lo. Mas se eu perder a esperança, tudo mais que eu perder não tem mais esperança para recobrar, para retomar, né? Então, a esperança é essencial à nossa felicidade, né? Do ponto de vista filosófico, às vezes parece que eu esteja pregando algo na linha da eudemonista, né? Dizendo que o fim último do ser humano é a felicidade. E, de fato, acredito que é mesmo, né? E a esperança é algo essencial, né? Que nos dá força para sobreviver, né? Leitura de hoje, né? Da sexta-feira, celebrando a memória de Dom Bosco, fala sobre essa questão da perseverança, de não desistir pela esperança que nos leva à salvação, né? E o tripé sustentador do jubileu que nós estamos vivenciando hoje e que somos chamados a vivenciar pelo querido Papa Francisco é isso, é um olhar, né, para a nossa casa comum, para a ecologia, um olhar para o nosso irmão marginalizado, né, que é mais desvalido dentro da sociedade, né, um olhar de esperança para aqueles que não têm paz, porque a esperança ela é essencial à paz, né, para que possa haver a promoção da paz, segundo a bula que o Papa Francisco escreveu, convocando para este ano jubilar da esperança, é promover a paz, é uma das bem-aventuranças, portanto, felicitações, né? O senhor acha que o Papa escolheu este nome, esperança, por causa que o mundo, a gente vê tanto conflito, tantas guerras, às vezes a gente olha no quintal do vizinho, no que está acontecendo em Gaza, em outras regiões, mas não olhamos nos centros urbanos e na violência que está ali, no nosso quintal. Queremos dar um passo maior do que o outro? Exatamente, Ana. Eu acredito que sim. O Papa Francisco, não é que os outros papas não tenham tido esse olhar, né, na história da igreja, mas o olhar dele todo especial para as periferias da existencialidade. Não é apenas da realidade que nós temos, mas até do que é existencial ao ser humano, né? E nós vivemos em uma época de desesperança. É diferente de desespero. Nós também temos pessoas desesperadas. Mas penso que o pior, que vai matando aos poucos, né? Até moralmente falando, psicologicamente falando, né? O ser, o indivíduo, é quando ele se torna desesperançado. Vai perdendo esta virtude da esperança, né? E aí ele vai perdendo a paz interior, aquela paz sobre a qual Jesus fala. Não é porque nós não estamos em conflitos, em guerra, que nós estamos em paz. Às vezes você pode olhar para mim e achar, olha, como transmite paz, mas não sabe como é aqui dentro, né? Aquilo que trata de uma forma intrínseca do ser humano, né? Em fórum íntimo, né? Quer dizer, então, a esperança ela é muito mais íntima nesse sentido, para poder promover externamente a paz, né? É um dos grandes objetivos, né? Então, não é só com os conflitos que existem lá na faixa de Gaza ou na Rússia, não. É também aquele interno que me expõe dentro de casa, no meu trabalho, no meu cotidiano, até na prática do meu lazer, né? Ali também eu preciso ser peregrino de esperança. Vou chamar a Luciana, que temos perguntas aqui de São José do Rio Preto. Luciana. Tem pergunta de São José do Rio Preto e também a Neide de Onda Verde está acompanhando o programa e manda um abraço para o Padre Alexandre. E a pergunta de São José do Rio Preto é da Patrícia
E ela pergunta qual o principal legado do cardeal Orani João Tempesta para a valorização da liturgia na Diocese de São José do Rio Preto. Um grande abraço a Neide de Onda Verde. Eu fui padre em Onda Verde por 9 anos e 2 meses. Minha primeira esposa, na verdade, minha primeira paróquia, né? É São João Batista de Onda Verde e Santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores, né? Depois eu vim transferido há 7 anos para a paróquia São Francisco de Assis, aqui em São José do Rio Preto. Bom, nós temos a pergunta sobre o cardeal Dom Orani, hoje arcebispo metropolitano da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Foi nosso bispo aqui desde 1997, ficou aqui em profícuos anos de pastoral, uma marca de Dom Orani aqui, com certeza é a marca como um bispo pastor, que o lema dele, episcopal, que todos sejam um, né? Então ele abarca com muito carinho todos os diocesanos e nós do clero também, né? E ele foi ele quem me acolheu no seminário no ano de 2001, quando eu entrei no propedêutico aqui em São José do Rio Preto, Seminário Nossa Senhora da Paz, né? Depois o Sagrado Coração de Jesus, que é o seminário maior. Dom Orani não deixou apenas o legado da liturgia para nós, né? Para essa formação, mas um legado pastoral muito grande para a nossa diocese, né? É uma época bastante saudosa para nós e que estamos recobrando, né, agora com Dom Vilar, com certeza, né? Mas Dom Orani, ele trouxe para nós a tal da formação permanente, que dá essa fome de querer sempre buscar mais, né? E a teologia litúrgica sempre foi um dos temas trabalhados e propostos, até exigidos por Dom Orani, me lembra muito bem até hoje, né? Para nós saborearmos bem, para celebrarmos bem, é preciso nós conhecermos melhor, né? Ninguém ama aquilo que não conhece, não é verdade? Então, Dom Orani deixou de fato esse legado, né? Essa vontade de sempre formar mais, né? Estudar mais, não ficar estagnado, com certeza, sem dúvida. E eu vou convidar o pessoal de casa para mandar perguntas para participar do programa e já aproveito para chamar a Luciana, que temos perguntas de Minas Gerais. Isso mesmo, Ana. A Cristina, de Belo Horizonte, pergunta como o senhor vê o fato de algumas pessoas ajoelharem para receber a comunhão. Olá, Cristina. Bom, é assim, a Instrução Geral do Missal Romano fala que o comungante, ele tem o direito de escolher a forma em que vai comungar, né? Da forma que ele quiser, ele pode comungar, né? E nós, mesmo sendo, né, o padre presidente da celebração, não podemos obrigar, né, o fiel a comungar da forma que a gente pensa que tem que ser. Então, é lícito ajoelhar-se para comungar? Mas é obrigatório? Não. A Instrução Geral do Missal Romano é bem clara, né, dizendo que o comungante, o fiel, ele tem o direito de escolher a forma que ele se sentir melhor, né, mais tranquilo para poder comungar, seja na boca ou na mão, de joelhos ou de pé, né, não tem problema nenhum, tá bom? Do ponto de vista oficial, está tudo certo, tá? Padre, como que as paróquias, as comunidades estão se organizando para vivenciar esse jubileu? Olha, Ana, aqui na Diocese de São José do Rio Preto, nós organizamos de tal forma que todos os diocesanos tenham a oportunidade de lucrar as indulgências jubilares, né? Portanto, as indulgências plenárias, né? Que são o perdão da pena, que são consequência dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, principalmente aqueles que são mortais, né? Então, assim, a Diocese de São José do Rio Preto hoje ela é formada de 8 foranias e 72 paróquias, quase 72 discípulos, né? Agora criada também uma área missionária que foi criada como uma quase paróquia. Então vejam só, das 8 foranias, 4 compõem a cidade de São José do Rio Preto, que hoje tem em média 600 mil habitantes, né? Essas 4 foranias, cada uma tem uma igreja jubilar, com exceção da forania São José, que é o centro, o coração da cidade de São José do Rio Preto. Nós temos 2 paróquias, que é a Catedral de São José, a nossa igreja mãe, e a Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Então essas 2 igrejas, para a forania São José, no centro de São José do Rio Preto, todos têm oportunidade de lucrar as indulgências plenárias, peregrinando a essas 2 igrejas jubilares, né?
Temos a Zona Sul de Rio Preto, a Forania São Judas Tadeu, que é formada de 11 paróquias, né? E o Santuário São Judas Tadeu é a igreja jubilar, onde recebe as peregrinações dos nossos fiéis, peregrinos de esperança, que vão em busca de lucrar as indulgências plenárias, né? Para si e para os fiéis defuntos também, isso é novo, né? Para que o Papa Francisco colocou na bula para nós. Né? O Papa Francisco é extraordinário, né? Depois, ainda na cidade norte de São José do Rio Preto, a Forania Sagrado Coração Jesus é na paróquia Sagrado Coração Jesus. E na Forania da Zona Leste, que é a Nossa Senhora do Carmo, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, próxima ao Unesp, aqui em São José do Rio Preto. Pois fora de São José do Rio Preto, nós temos mais outras 4 foranias, né? Então, ali para a região de Mirassol, que é a Forania Beata Madre Assunta Marchetti, o centro de peregrinação é a paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, na cidade de Bálsamo. Lá é um santuário diocesano porque na Sexta-feira Santa a Via Sacra é famosíssima, dá mais de 15 mil pessoas peregrinando a pé, né, o trajeto da Via Sacra, né, que eles fazem de madrugada lá. É uma manifestação popular e ao mesmo tempo litúrgica muito bonita, né, na Sexta-feira Santa, na Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá ficou como um centro de peregrinação para a Forania Beata Madre Assunta Marchetti. Depois nós temos também na Forania Nossa Senhora Aparecida, que é a região de Badibacite, Nova Aliança, Potirendaba, né? E a paróquia e cidade, que é um centro de peregrinação, é a paróquia Nossa Senhora Aparecida da cidade de Nova Aliança, né? E depois temos também ali na região de José Bonifácio, que é a Forania Servo de Deus, Monsenhor Ângelo Angione, justamente na Igreja Matriz, José Bonifácio, paróquia São João Batista, onde existe o túmulo do Servo de Deus, Ângelo Angione. Vocês sabem que o coração do Monsenhor foi encontrado intacto, né? Então ali é um centro de peregrinação também, para se lucrar as indulgências plenárias. Enfim, nós temos a Forania Senhor Bom Jesus dos Castores, né? Para a região de Nova Granada, Onda Verde, Icém, Altair, Orindiúva, Palestina, Ipiguá, Mirassolândia, né? Então, ali na cidade de Onda Verde, no bairro Castores, temos o Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus dos Castores, onde eu fui reitor por 7 anos, né? Ali é o maior centro de peregrinação do Noroeste Paulista. Todo dia 6 de agosto, nós temos assim 80 mil pessoas e até mais, caminhando a pé, de São José do Rio Preto até Onda Verde, de Nova Granada, Onda Verde, Altair, Onda Verde, Ipiguá, Onda Verde, Nova Granada, Onda Verde. Então, são milhares de pessoas. Ali também se tornou um centro de peregrinação e a oportunidade que nós temos de lucrar as indulgências jubilares. Eu vou chamar a Luciana, temos muitas perguntas, já agradeço o pessoal de casa que está participando do Frente a Frente. Muitas perguntas, muitas dúvidas, vamos ao Gilmar de Juti, no Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber se existe alguma orientação da igreja a respeito da oração para a comunhão espiritual no momento da comunhão, aqui na minha paróquia não realizada. Tem muitas pessoas que não podem participar da comunhão das 2 espécies. Eu poderia sugerir ao meu pároco para que possa ser feita? Isso é um elemento previsto na liturgia? Olha, Gilmar, eu entendi aí na sua pergunta que você fez 2 em 1, eu acho, né? Mas veja só, a questão da comunhão espiritual, existem algumas formas de oração e fórmulas próprias para oração, para a comunhão espiritual, né? A comunhão espiritual, ela é indicada para aqueles que são de segunda união ou que têm algum impedimento para poder receber a comunhão durante a missa. Ou as pessoas que estão enfermas ou em idade muito avançada que não conseguem sair de casa, né? E que assistem à missa pela Rede Vida de televisão, né? No Santuário da Vida, ou pelas diversas formas que nós temos aí nas redes sociais, né? Então não tem como comungar imediatamente durante a missa. Então existem fórmulas que ajudam, né, na comunhão espiritual, tá bom? Mas não existe uma oficialidade, uma obrigatoriedade, daquele jeito tem que ser, para quem não pode comungar, então que faça aquela oração. Não. E é claro, você pode conversar com o seu pároco. Eu sempre olho
que a participação do leigo é importantíssima na comunidade para sugerir coisas boas para a evangelização. Então, assim, na caridade, claro, né, sente-se com seu padre, faça sugestão, se coloque também, né, a serviço para dar sugestões, para, olha, padre, encontrei aqui na internet essa oração, será que daria certo? Poderíamos, né, propagar para que as pessoas que não podem comungar, que façam essa oração durante a comunhão espiritual, é super válido. Na São Francisco, eu sempre procuro estar aberto àquilo que as pessoas vêm me trazer como sugestão. Se é para melhorar a evangelização da comunidade, por que não, né? Agora tem uma outra coisa que você perguntou aí, que diz respeito à comunhão sob as duas espécies, né? O impedimento para a comunhão sob as duas espécies, ou seja, o pão e o vinho, principalmente no vinho, para quem tem tendências ao alcoolismo, né? Aí, nesse sentido, a pessoa ela tem que chegar ou no padre, ou no diácono, ou no ministro extraordinário da comunhão eucarística e dizer, olha, eu quero comungar somente sob uma espécie. Não precisa falar qual é o seu problema que tem, de repente, com o álcool, né, com o vinho. Não precisa, só falar, por favor, gostaria de comungar sob uma espécie só. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, acredito que tenha sido isso, né, a respeito das suas dúvidas, tá? Muito obrigado. Pegar o gancho na resposta que o senhor deu para o Gilmar, eu achei interessante a hora que o senhor falou que está aberto a ouvir os leigos quando eles trazem alguma proposta, alguma dúvida, algum questionamento. Qual que é o benefício dessa troca, padre, para a igreja, para os leigos, para o senhor como um sacerdote, dessa aproximação com o seu rebanho? Olha, Ana, o Papa Francisco tem falado muito sobre o protagonismo leigo na igreja, né? Protagonismo leigo é essencial. Não existe igreja sem o leigo, sem a leiga, né? Assim como também não tem sem o sacerdote. É aquela alegoria do corpo místico de Cristo, né, que São Paulo fala. Cada um tem a sua função, um membro, né, do corpo místico de Cristo tem a sua função. E essa função é essencial para que haja harmonia no corpo. E o corpo é a igreja, né? A gente fala de participação, de democracia, de gestão democrática, participativa, né? Isso é lindo quando a gente vê que o leigo também veste a camisa, fala, não, eu sou igreja, né? Eu amo a minha igreja, eu quero que ela seja melhor cada vez mais. Porque quando a gente fala mal da igreja, a gente fala mal de si. Nós somos igreja. O Concílio Vaticano II define a igreja como povo de Deus. Portanto, eu e você somos igreja, né? Então, quando eu me comprometo com a causa, eu tenho esse sentimento de pertença, eu quero colaborar. A gente só tem a crescer, né? Nós, pessoalmente e comunitariamente também, né? A igreja, institucionalmente também, só tem a crescer, né? Cada vez mais, com certeza. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. Já aproveita, participa do nosso programa e mande a sua pergunta para o Padre Alexandre. E voltamos ao vivo com Frente a Frente nesta sexta-feira, 31 de janeiro. Já começo chamando a participação da jornalista Luciana Martins. Vamos a Santana de Parnaíba, em São Paulo, a Cristiane de Oliveira. Padre, qual é o papel dos leigos na liturgia e quais as funções nós podemos desempenhar durante a Santa Missa? Olá, Cristiane. Olha, a sua pergunta é bastante pertinente, porque diz respeito também a uma igreja toda ministerial, né? O Papa Francisco também tem dito muito sobre isso. Os nossos bispos aqui no Brasil falam muito sobre isso. A igreja toda é ministerial, quer dizer, repleta de ministérios, de serviços, né? A palavra ministerium em latim significa serviço, ser um ministro. Eu sou um ministro ordenado, certo? Mas existem diversos ministérios dentro da celebração eucarística, por exemplo, né? Que devem ser desempenhados por vocês, leigos e leigas. Isso é essencial, né? Então, assim, o papel de vocês, leigos e leigas, dentro da celebração litúrgica, especialmente dentro da missa, é essencial, né? O animador, os ministérios de música, porque a música ela vem para poder abrilhantar e, ao mesmo tempo, evangelizar, ela é liturgicíssima, né?
para poder fazer a ligação que existe entre a liturgia da palavra e o que nós estamos celebrando. Os leitores, né? As leituras são proclamadas por vocês, leigos e leigas. Os intercessores são aqueles que fazem as preces, né? As preces são feitas universalmente por vocês, leigos e leigas, né? E nós, padres, somos tão menos do que vocês em quantidade que nós precisamos também, sob a autoridade do bispo diocesano, nomear ministros extraordinários da comunhão eucarística, que são leigos e leigas, né? Que nos ajudam a extensão da mão do padre para distribuir a comunhão para todos os fiéis. Então, assim, só na missa, sem falar de outras celebrações litúrgicas, você já pode perceber o quanto é essencial a participação do leigo e essa distribuição dos ministérios, né? Cada um tem sua função. Quem preside só pode presidir, né? Porque, como a gente diz no ditado popular, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo não dá, não é? Enquanto nossas igrejas estão cheias, elas têm que ter pessoas que desempenham ministérios diferentes e que vão se complementando, né? Por isso, o corpo místico de Cristo, né? A igreja toda é ministerial. Então é importante a participação ativa, consciente, plena e frutuosa de todos vocês, como a Sacrosanto Concilium, que é o documento áureo da liturgia, né, do Concílio Vaticano II, nos fala. Isso é importantíssimo, imprescindível. E a gente vai longe hoje, nós vamos para São Luís do Maranhão, é isso, Luciana? Isso mesmo, Ana. A Cleia gostaria de saber que ela quer me casar na igreja, mas não encontrei o meu batistério. Qual procedimento devo tomar para conseguir casar na igreja? Olá, Cleia. Nesse sentido, se você não consegue encontrar a sua certidão de batismo, você pode, no processo de habilitação matrimonial, fazer o juramento supletório, né? Se você tiver sua mãe, seu pai vivos, os seus padrinhos, eles podem testemunhar e comprovar que você foi batizado, tá? Não tem problema nenhum. Então, isso não é impedimento para que você não se case, tá bom? Pode procurar o seu pároco, né? Pedir para abrir o processo de habilitação matrimonial, explica para ele, não consegui encontrar, tá? Agora, se tiver dúvida se de fato você foi batizado ou não, então tem como você fazer catequese, batizar sob condição, né? Agora, se tiver prova, pronto, né? Tem um juramento supletório também para isso, tá bom? Temos mais perguntas, Luciana? Isso mesmo, Ana, muita gente querendo saber. A Sônia de Catanduva, ela pergunta, Padre Alexandre, para incensar o padre ou o diácono, deve erguer um incenso 2 ou 3 vezes? Oi, Sônia. Essa deve ser uma dúvida de uma mãe, de um coroinha, né? ou coordena lá a pastoral dos coroinhas e acólitos, né? A gente chama de 3 ductos, né? 3 de 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Então, sempre quando é para o sacerdote ou diácono, são 3 ductos, tá bom? Quando é para a imagem da Virgem Maria ou de qualquer santo, 2 ductos, para a imagem de Jesus Cristo e a cruz, né, o crucificado, 3 ductos também, tá bom? E quando é para o Santíssimo Sacramento, 3 de 3, tá bom? Então é dessa forma que a gente utiliza, ou 3 de 2 também, não tem problema. Agora vamos para a capital do país, Luciana. Isso mesmo, o Bruno de Brasília. O ato da comunhão deve ser ajoelhado? O coroinha precisa seguir o ministro da Eucaristia com um pratinho? Ele se refere assim. Sobre a reconciliação, eu preciso sempre dizer o ato de contrição? Bruno, boa noite. Então, para comungar, a instrução geral do Missal Romana é clara, né? O comungante, ele pode escolher a forma que ele vai comungar. Então, não dá para obrigar a ajoelhar para comungar e não dá para fazer levantar a pessoa que comunga ajoelhada, tá? Então, é da forma que ela se sentir bem, se sentir melhor, não tem problema nenhum. Depois do Concílio Vaticano II, não há obrigatoriedade mais, você chamou de pratinho, né? Essa patena, para poder segurar embaixo, que às vezes corre o risco de cair um pedacinho da partícula do corpo de Cristo, ou pingar, né, o sangue de Cristo. É claro que tanto o ministro ordenado quanto o extraordinário, nós quando vamos distribuir a comunhão, a gente precisa prestar atenção
para ver principalmente sobre as duas espécies, para não pingar, né? Tanto que a pessoa, se ela vai comungar na boca, né, coloca a língua para fora, a gente orienta, assim, uma orientação, né? Ou coloca a mão assim, certo? Para que se pingar, pingue na mão ou na língua, tá certo? Se for sobre as duas espécies. Então não há uma obrigatoriedade, tá? Tem párocos ou administradores paroquiais que acabam colocando a patena para isso, ou um pano, um corporal grande, né? Com 2 coroinhas segurando, não tem problema nenhum também. No entanto, isso caiu em desuso na liturgia já desde o Concílio Vaticano II. Né? Não se usa mais fazer, tá bom? Mas não está escrito proibido, tá bom? Não tem problema. Sobre o ato de contrição na hora da confissão. Depende do padre que está atendendo a confissão. Se ele te pedir, né, aí é preciso que você faça o ato de contrição. Ai, mas eu não fiz, o padre não pediu, a minha confissão foi inválida? Não, claro que não. Primeiro que o sacramento é ex opere operato, né? Se tiver arrependimento e reta intenção, aconteceu. Segundo, que não há essa obrigatoriedade, inclusive desvalidando o sacramento, se não houve o ato de contrição, tá bom? Então pode ficar tranquilo, tá? Chama a Luciana novamente, que estamos cheios de perguntas, padre. Isso mesmo, Ana. O Oswaldo, de Botucatu, ele gostaria de saber o que acontece com um suicida perante a igreja. Olá, Oswaldo. Olha, a questão do suicídio é um tema que toca na ferida de muitas pessoas, na história de muitas pessoas, né? De repente até de pessoas que estejam nos assistindo aí pela Rede Vida de televisão, canal da família, né? Antigamente a igreja orientava que não devíamos rezar pelos suicidas que já estavam condenados. Imagine só, né? Com que autoridade nós vamos condenar as pessoas, mesmo que tenha tirado a sua própria vida, né? Então a igreja hoje olha com misericórdia, mesmo porque, como diz o Papa Francisco, Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai e não há pecado que não possa ser perdoado desde que haja arrependimento. O arrependimento, ele toca o coração de Deus, eu diria assim, ele derrete o coração de Deus, que derrama sua divina misericórdia sobre nós, nos lava de todo o nosso pecado, inclusive daqueles que são suicidas, né? Nós não sabemos a real motivação que levou a pessoa a se matar, né? A tirar a sua própria vida. E nós também não sabemos se no último momento, quando não tem mais jeito, se ela se arrependeu ou não. Não dá para nós julgarmos, né? Isso é algo que acontece entre a pessoa e Deus naquele último momento, no último suspiro, né, de vida dela. Então, assim, a igreja nos orienta a rezar sempre por todas as pessoas, inclusive os suicidas, sim, né? E confiá-los à divina misericórdia de Deus, que é infinita. Não tenhamos dúvida disso. Pecado maior é duvidar da misericórdia de Deus, né? Então, sempre confiando na misericórdia de Deus. Luciana? A Maria do Carmo, de Cáceres, no Mato Grosso. Padre, casal que vive segunda união há 20 anos pode receber a comunhão? Então, Maria do Carmo, há uma legalidade na igreja, né? Nós, padres, não temos autoridade para dizer pode, né? Mas a gente também não pode proibir, nós também não podemos negar o sacramento, né? Agora, existem as pastorais de segunda união, que acolhem, né, os casais de segunda união, de terceira ou até mais, né? E existem também orientações para aqueles que estão com uma vida ativa na pastoral dentro da igreja, né? Então a gente não pode autorizar comungar, mas existem outras formas de vivência eclesial para todos aqueles que estão em segunda união, né? E que trabalham pastoralmente, ativamente e dão testemunho, né, dentro da igreja, com certeza, há anos, como você disse aí, há 20 anos. Né? Então, hoje a igreja olha para pastorais próprias de segunda união, que é um ramo dentro da pastoral familiar. Então, não há uma exclusão, mesmo que não possa comungar, né? Não há uma exclusão da comunidade para as pessoas de segunda união, tá bom? Vamos para Pernambuco agora? Isso, a Sandra, de Tabira. Qual gesto devemos fazer ao entrar numa capela com um sacrário? Sandra, é assim,
Com a nova arquitetura litúrgica que nós temos, com igrejas menos tradicionais como nós vimos por aí, aquela igreja de torre, mais medieval, né? A gente vê que as igrejas novas, elas são construídas e conforme a orientação do Vaticano II, que tem uma capela do Santíssimo separada. Se você entrar na igreja, seja matriz, capela, qualquer tipo de igreja, que tem o sacrário à vista e tem a luz vermelha, né, que indica que ali tem o Santíssimo Sacramento, então você faz genuflexão com o joelho direito no chão, tá bom? Só isso, né? Faz a genuflexão com o joelho direito no chão. Ai, padre, mas eu tenho problema no joelho, na coluna. Não tem problema. Não vá se matar por conta disso, né? Faz uma vênia quem tem problema de joelho, tá? Quando tem o sacrário. Quando não tem, está separado numa capela do Santíssimo, ao entrar na igreja não é visível o sacrário, você faz a vênia para o altar, certo? Porque o altar é a cruz de Cristo, o altar é o próprio Cristo presente na igreja, né? Então você faz uma vênia para o altar. Se o sacrário estiver visível, faz a genuflexão para o sacrário, tá bom? Temos mais uma pergunta, Luciana? Isso mesmo, Dona Glória, do Rio de Janeiro. Ela quer saber, padre, se nós devemos rezar pelos nossos antepassados. Dona Glória, tudo bem? É da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, com o nosso querido Dom Orani, né? Com certeza, a Sagrada Escritura nos orienta para a gente rezar pelos fiéis defuntos, por todos, inclusive os nossos antepassados, são nossos familiares, né? Fazem parte, né, da nossa história de alguma forma. Com certeza, sempre devemos rezar. Poder de intercessão, comunhão dos santos que nós professamos no creio, né, é importante, né? Especialmente na missa, tá bom? Vamos rezar sim. Padre Alexandre, o nosso programa chegou ao fim, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para quem ficou com a gente nesse último dia de janeiro, nesta sexta-feira à noite. Que pena, Ana, porque realmente passou muito rápido. É uma oportunidade ímpar até para nós, padres, para poder participar de um programa assim, poder ter contato com tantas pessoas do Brasil inteiro, né? Falando de um tema tão pertinente que é a liturgia, o ano jubilar, né? Aproveitem, vamos aproveitar. Nós falamos tanto de esperança, de vivência da liturgia, de celebrar, participação ativa, consciente, frutuosa, plena. Gente, isso é importantíssimo para a nossa salvação, para a nossa vivência, para a nossa santificação. Pela liturgia, Deus santifica o tempo, santifica o homem, a mulher, santifica tudo. Nós temos oportunidade, pela liturgia, de trazer um pedacinho do céu aqui, né? Então não vamos hesitar em celebrar sempre, né? Especialmente agora, em épocas de esperança, enquanto peregrinos de esperança. Obrigado pelas palavras, por estar presente aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Obrigada a toda a equipe, obrigada Luciana e obrigada a você principalmente que participou com tantas perguntas. A gente se encontra novamente sexta-feira que vem. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.